Salve amigos ligados no canal Abeco a Consciência. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar o professor Dieter Karl Ernst Heino Müller, professor titular aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente professor visitante nacional sênior junto ao programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, fique com a gente. Se ligue na programação da Abeco a Consciência, deixe um like, se inscreva no canal. Salve amigos ligados no canal Abeco a Consciência. Estamos de volta, iniciando mais uma entrevista super importante, interessante, né, com o professor, doutor Dieter Müller. Tudo bem, Dieter? Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal Abeco a Consciência, dando esse apoio para nós da Abeco, da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, e também já gostaria de uma maneira singela, mas agradecer por todos esses anos de dedicação às geociências, né, de estudos, de formação de recursos humanos. O Dieter é sempre uma pessoa acessível, uma pessoa que está aí somando, né? Nós vamos falar dessa vasta literatura que ele já produziu ao longo desses anos e ainda continua produzindo, hoje junto ao programa de pós-graduação de Geografia da Universidade Federal do Espírito Santo, mas antes como professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, enfim. Então, uma honra, um prazer tê-lo aqui conosco no canal Abeco. Tá certo, Dieter? Então, feito esse singelo reconhecimento, eu inicio a nossa entrevista pedindo para que você fale um pouco sobre a sua carreira, né? Quais foram os passos e como que ela se desenvolveu. Ok, fico um pouco pensando como eu poderia tornar um pouco interessante a descrição da minha trajetória. Penso que talvez um aspecto que eu poderia ressaltar é o que faz a gente conseguir o que consegue de uma forma ou outra. Porque tudo é uma questão de opção. Em cada momento da vida, você é levado a optar por algum caminho. Entrar na academia, não entrar na academia, se desenvolver uma determinada linha de pesquisa, não desenvolver. Como é que as relações que você estabelece ao longo de uma vida podem, em certos momentos, ajudar ou não ajudar? Como é importante as relações entre pessoas que muitas vezes te indicam um caminho a seguir ou te convidam a participar de um projeto, esse projeto cresce, se desenvolve, muitas vezes de uma forma que a gente não tem controle. E se nós considerarmos, quando eu comecei a trabalhar em condições atuais, eu não chegaria nunca a fazer uma vida acadêmica. E talvez isso eu gostaria de ressaltar desde o início. Porque eu peguei praticamente a transição entre um sistema e o sistema após a reforma universitária, o que permitiu uma profissionalização da vida acadêmica. Bom, eu nasci no Brasil, na Bahia, de pais alemães. Trabalhava em Maragogipe, que tinha uma fábrica de charutos, que isso na época era realmente elegante, você fumar charuto. Então, meu pai era uma espécie de um colarinho branco da época, tinha sido oficial na Primeira Guerra Mundial. Como eu não tinha condições de emprego na Alemanha na época, ele migrou para o Brasil, como muitos alemães, estabeleceu lá, mas ele morreu muito cedo, né? Então, com 1 ano e meio, minha mãe voltou para a Alemanha, então até os 10 anos eu fiquei na Alemanha e passei a Segunda Guerra Mundial ali, praticamente dos 2 anos aos 10 anos de idade. Com 10 anos eu voltei para o Brasil, fui para Friburgo, e não sabia falar português.
Então, isso já foi o primeiro obstáculo, porque leva um tempo para você aprender uma língua e aprender o que você aprende no colégio, né? O primeiro colégio não tinha recreio, então era mais difícil ainda. Depois que entrei para um colégio que tinha recreio, aí, de repente, a gente começa a aprender a falar. Mas tudo isso dificultou a minha formação desde o ginásio, né? E de forma que o colégio também nunca foi uma das coisas que eu achei assim muito interessante. Era uma obrigação que eu tinha que cumprir. Depois nós mudamos para Vitória, eu já tinha uns 16 anos, e Vitória foi uma maravilha, porque tinha o mar. Mar era a época que nós começamos a fazer o mergulho submarino, a caça submarina. Não havia nem equipamento direito, as máscaras não tinham aquela possibilidade de você fazer a compressão no nariz para compensar a profundidade, né? Isso a gente sofria para mergulhar. Mas isso me abriu muito a vida para o mar. Então, eu fiquei apaixonado com isso, e, é claro, muito mais apaixonado do que pelo colégio. Eu fui fazendo o científico, no final do científico, no último ano, eu tive que fazer o exército. E aí, comecei, depois do exército, comecei a trabalhar na Vale do Rio Doce, e apareceu a primeira oportunidade que, na época, eu não enxergava. Eu trabalhei simplesmente como, claro, indicado, mas como trabalhador no nível mais básico, quando eu fui auxiliar de topografia. Eu comecei a trabalhar com topografia. Depois de algum tempo, eu fui convidado a fazer um curso de mecânica de solos, para montar um laboratório de mecânica de solos. Eu fiz um estágio no Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo e aprendi todas as bases físicas de mecânica dos solos. Olha só que coisa interessante, são duas coisas tão vinculadas à geomorfologia. A topografia, que é as formas, os sedimentos, né? E agora, inclusive, com uma visão física de suas propriedades. Foi evoluindo, o laboratório foi sendo montado, mas aí foram montar a companhia do Sinave, a empresa de navegação. Chamaram para ir para o Rio, para a sede. A transferência para a sede me colocou em contato com a administração principal da Vale do Rio Doce. E aí eu consegui, ao mudar, também eu tinha começado a estudar geografia no primeiro ano em Vitória, e tive a sorte de pegar uns professores muito bons. Por trabalhar na Vale, eu tinha uma visão mais técnica. A minha ideia nunca foi de ser um professor do secundário, bem que eu acho que é uma linha extremamente interessante a seguir. Mas a visão mais técnica me fez buscar também disciplinas mais técnicas. E havia dois professores que eram engenheiros da área de estradas, que também mexiam com a parte técnica. Tive um professor de antropologia também excelente, então o primeiro ano foi muito bom. Com a minha transferência para o Rio, eu pude pôr a Vale do Rio Doce, na época, ser uma empresa estatal, de economia mista, mas com forte tendência estatal. Eu pude pedir transferência para a Universidade do Brasil, agora a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aliás, uma das coisas que eu nunca consegui entender muito bem, como se abre mão de um nome, Universidade do Brasil, que já era uma das mais antigas do Brasil, e aceitar a mudança de um nome. O reitor até tentou mudar, mas não conseguiu. Bem, enfim, perdeu-se esse nome na Universidade do Brasil, virou Federal do Rio de Janeiro. Na época, eu consegui conciliar o trabalho, que começava às 11h30, conseguia conciliar trabalhando de manhã, estudando de manhã na faculdade de filosofia. Essa faculdade, chamada Faculdade de Filosofia, era muito mais uma faculdade de ciências e letras do que de filosofia. E era também muito mais uma faculdade de formação de professores, porque não havia ainda uma regulamentação da profissão de muitas das disciplinas. Bom, mas voltando atrás, por que eu estudei geografia? Porque desde sempre, desde criança ainda, eu me interessava pela natureza. Eu fazia excursões, colecionava besouro, minerais, gostava de ver paisagem, de entender o que tinha mais adiante. Era uma visão do naturalista, eu acho. E as opções que tinha na época em Vitória,
que não existia geologia, era uma disciplina que eu gostaria de fazer também, e sempre gostei, mas ela era em nível profissional, não era ainda na universidade que era lecionado. E oceanografia só tinha nível de pós-graduação na Universidade de São Paulo. Depois, com a mudança para o Rio, o departamento de geografia, os professores eram realmente muito bons, alguns eram do IBGE, tinham participado de um congresso internacional de geografia, acho que foi em 56, foi um congresso extremamente importante, com grande intercâmbio com professores estrangeiros e que também deram aula lá. Então eu peguei um pessoal assim de ponta no Brasil. Então fiz o meu curso de graduação, me especializei em geomorfologia. E também nessa época eu acabei não entrando na Docinave, que já estava em organização, mas havia uma pessoa, um oficial de marinha que trabalhava ali, que, sabendo dos meus interesses, ele conseguiu uma viagem para a Ilha de Trindade. Nessa viagem também tinha 2 estudantes, todos eram do 3º ano, esses 2 eram de geologia. Um era filho de um geólogo conhecido, Otton Leonardo, o nome dele era Otinho, e o outro era Alfredo. Ambos depois se tornaram professores na Universidade Federal do Rio de Janeiro de Geologia e foram professores também de muito sucesso. Com eles, consegui um estágio no Ministério no Departamento de Produção Mineral, e arrumei um estágio no IBGE. Tudo isso era mais ou menos próximo, que a Vale era bem no centro do Rio, a Faculdade de Filosofia também era próximo, o IBGE também era próximo, então eu escapava do trabalho, podia fazer os estudos de manhã e podia fazer meus estágios e sempre tive apoio durante toda essa parte. Bom, terminando a faculdade, era a opção do que fazer, né? Não pensei ainda em entrar na academia, mas para mestrado, isso também nem tinha ainda no Brasil, na geografia não tinha mestrado ainda, muito menos doutorado. Então, eu pensei em continuar a desenvolver na própria Vale do Rio Doce e fiz uma proposta, inclusive, de mudar para uma divisão de desenvolvimento, porque a Vale, pelos recursos que tem, ela tem uma função de apoiar o desenvolvimento do Vale do Rio Doce. E eu pensei, bom, como geógrafo, eu poderia tentar criar uma caracterização global de polarização com a hierarquia da cidade, enfim, alguma coisa na área social e econômica que pudesse, talvez, ajudar, né? E isso foi aceito, mas simplesmente não mudei de divisão porque não tinha espaço físico, não tinha cadeira, não tinha mesa. Eu acabei ficando na divisão que eu estava antes, que é a divisão comercial, depois a pesquisa de mercado, etc. A gente fazia de tudo. Os meus colegas, um era advogado, outro era economista, então era um time misto e nós fazíamos de tudo. E aí eu pensei, bom, vou ver. Na Alemanha tinha um escritório da Vale do Rio Doce, pensei talvez eu poderia passar uma temporada lá e ganhar experiência profissional. Eu fui aceito, fiquei lá 1 ano, depois queria voltar, fiquei mais meio ano, então fiquei 1 ano e meio na Alemanha. Aproveitei para fazer um curso de Geografia Econômica na Universidade de Colônia, eu trabalhava em Düsseldorf. A Colônia, de trem dá meia hora, 40 minutos. Acordava de madrugada, umas 2 vezes de semana, fazia esse curso, voltava. E assim procurava me armar de curso. Ou seja, eu estava me armando para trabalhar, né, na própria Vale do Rio Doce, e já tinha estabilidade. E era um caminho mais ou menos natural. Mas quando eu voltei, eu fui convidado pelo professor Xavier, que depois foi me orientando de mestrado, e a professora Maria Luísa, que já nos deixou, e que me pediram para dar aula, assim como auxiliar, né? Não era ainda uma formação formal dentro da universidade, mas era uma espécie de auxiliar de ensino. Eu fiquei bastante entusiasmado e assim iniciei uma parte da minha vida na academia. Mas depois eu fui sentindo a dificuldade de conciliar o trabalho na Vale e o trabalho na universidade que me atraía mais.
Nessa época, comecei a pensar em fazer um doutorado, comecei com a APSAB em São Paulo, fui lá umas 2 vezes, começamos a montar um projeto, ele sempre me atendeu extremamente bem, mas o doutorado lá, na época, era um doutorado que não estava ainda dentro das normas do Conselho Federal da Educação. Eu fiquei preocupado de fazer um doutorado, ainda não tinha nenhum mestrado, e que depois pudesse não ser reconhecido. E, nesse momento, começou a abrir o curso de mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no meu próprio departamento. Então, eu optei por fazer o mestrado, um trabalho, um caminho mais longo, pedi licença sem vencimentos na Rio Doce e comecei a fazer o mestrado. E foi um mestrado extremamente difícil. Por ser o primeiro, todo mundo descascava em cima da gente, né? Por curiosidade, um aluno que foi aluno meu de graduação, foi professor de uma das disciplinas, ele simplesmente foi para os Estados Unidos, voltou com doutorado, quando nós ainda estávamos fazendo mestrado. Nós levávamos quase 5, 6 anos para terminar o mestrado, porque tínhamos que gerar nossos próprios dados, fazer o campo, analisar, etc. Quer dizer, era quase um doutorado. Eu fiquei muito revoltado, falei, meu Deus do céu, o cara vai lá para fora, volta e nós ainda não conseguimos fazer nenhum mestrado. Só que o cara era muito bom, se tornou um dos professores de ponta no programa de pós-graduação. Ele, infelizmente, nos deixou, mas foi realmente uma pessoa que fez o doutorado, fez muito bem feito, e outros também fizeram, pularam o mestrado, e, enfim, mas nós ainda fizemos aquele caminho das pedras, né? E foi assim que comecei quando eu terminei o mestrado, eu pensei em voltar para Barra Doce, mas não via um reconhecimento que valesse a pena. Quer dizer, eu manteria a mesma posição anterior e não teria maior vantagem, aí eu simplesmente desisti e largar e ficar na universidade. Não foi uma decisão fácil, sei que são 2 decisões totalmente distintas. Uma numa visão que geraria estar trabalhando numa empresa em que você é apenas uma engrenagem, numa engrenagem muito maior, né? E na universidade que te dava uma extrema liberdade, você faria o que você fizesse, né? Isso aí, em parte, ainda continua assim, mas tinha dúvidas em relação ao salário, se isso mantivia, porque estourava muito salário, professores, funcionários públicos, principalmente o pessoal do município, do estado, mas, frequentemente eles não tinham problemas de pagamento, né? Então eu misturava aquilo tudo, achava que era um risco que estava correndo, mas assumi o risco. Na verdade, as universidades federais nunca atrasaram pagamento nenhum e sempre foi muito tranquilo. Bom, terminado o mestrado, eu fui depois... Havia um laboratório de geologia marinha que foi criado no início da formação da pesquisa oceanográfica apoiada pela Marinha. E um pioneiro desse trabalho na Universidade Federal e também em geologia marinha era o Marcos Gorini. Ficamos amigos. Ele foi para os Estados Unidos fazer o doutorado e eu fiquei, então, chefiando esse laboratório durante uns 4 anos, mais ou menos. E nesse momento eu ganhei novas oportunidades, ou seja, deixei a geografia um pouco de lado, fiquei dando aulas, mas ao ficar no Laboratório de Geologia Marinha, eu passei a fazer parte também de expedições oceanográficas. E herdei os orientandos desse professor Gorini, que eram todos alunos excelentes, né? Eram o Alberto Figueiredo, a Maria Augusta, o Tadeu, chamado Mineiro, enfim, gente que me ajudou a fazer trabalhos de campo, principalmente na fase de doutorado, e que todos se tornaram profissionais, ou geólogos, ou professores de universidades de renome. Então foi um ambiente extremamente positivo e sempre de aprendizado, né? Porque pude aproveitar a participação em expedições, conhecer mais pessoas. E nessas expedições eu sempre pensava a importância de desenvolver uma expedição que pudesse fazer uma interação, a geração de dados que permitissem fazer a gestão costeira, conhecer os processos costeiros. Porque numa expedição oceanográfica normal, que o navio mais quer fazer é sair da costa. Vai para o mar e vai fazer os trabalhos no mar aberto
fica 1, 2 semanas fora, volta para o porto. E é isso que ocorre. Depois você vai pegar os dados e analisar o que você conseguiu recolher. Uma expedição para a geração de dados que interessam para a geologia, a geomorfologia costeira e a gestão costeira, nós precisamos muitas vezes voltar para o porto, porque o equipamento quebra, você não tem, são barcos menores, às vezes pode ser traineiras, embarcações que te dão uma flexibilidade. Eu achava que eram fazer topopatimetria, coleta de sedimentos, medição de corrente, medição de vento, tudo associado, né? Faziam operações de curta duração e que, se houvesse alguma quebra, se podiam voltar para o porto e voltar depois. E essa ideia foi aceita. Eu fui, inclusive, como eu participava das reuniões do programa de Geologia Marinha, quando o professor Gurini voltou dos Estados Unidos com o doutorado, eu retornei, saí do laboratório de Geologia Marinha e voltei para a Geografia, mas tive esses contatos todos. E um dos coordenadores desse programa de Geologia Marinha, nas reuniões anuais, me convidou para propor essa ideia dessas expedições chamadas ali, então, de geocostas, os outros vamos chamar de operações geomares. Essa ideia foi aceita, e então pude começar a fazer. Fiz uma operação chamada Geomar 10, que foi, na verdade, o início das operações. Era para ser feito no Ceará, mas o navio foi disponibilizado, eu pude fazer no Rio, e isso deu muito certo, e depois fiz a operação Geocosta Rio 1 e Geocosta Rio 2. A ideia era fazer isso de uma forma sistemática, da mesma forma como eram as operações Geomares 1, 2, 3 e 4, por aí vai, que era na época que se fazia um levantamento sistemático da plataforma continental, que era o que nós não tínhamos. Mas aí entrou o projeto REMAC, de reconhecimento da margem continental, e houve uma falta de navios em função disso. O REMAC foi muito forte, entrou a Petrobras, entrou a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Então, essas viagens de geomares foram comprometidas, não foram feitas mais na sequência, e nós também já tínhamos, com o REMAC também começou a se ter uma visão global da margem continental. Enfim, essa coisa perdeu a sistemática, agora não é mais assim, as expedições agora são feitas por projetos, né? E da mesma forma, as operações Geocosta também não tiveram a continuidade, foram feitas no Ceará, foram feitas no Rio Grande do Sul, e depois ele morreu porque cada um foi fazendo expedições com objetivo específico em cada momento. Professor, mas, de crescimento... Deixa eu só interromper um minuto. Tudo isso que você está falando está sendo muito importante ficar registrado aqui junto no nosso canal. Eu vou te perguntar algumas coisas específicas sobre o REMAC, né, o Geocosta, mas antes disso, eu queria que você, nessa parte, pudesse fazer um complemento, que depois do teu mestrado, você acabou fazendo um doutorado na Universidade de Kiel, na Alemanha. Isso aí na década de 80, né? Você concluiu o seu doutorado em 82. Então, conte um pouco dessa sua transição, por favor, entre sair do Brasil com toda essa bagagem que você já tinha, ir para a Alemanha para um doutorado e depois regressar para o Brasil. Que daí, na sequência, eu vou te fazer uma segunda questionamento. Ok. Bom, da Alemanha, na verdade, não interrompeu as minhas atividades que eu vinha fazendo no Brasil, porque eu consegui uma bolsa de doutorado, mas eu fiz, que seria hoje uma espécie de doutorado sanduíche, mas não era isso. Eu fiz o doutorado normal, eu tive que fazer disciplinas que eram obrigatórias de fazer, e há uma diferença entre o doutorado na Alemanha e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você segue uma determinada linha. Na Alemanha, você tem uma visão filosófica diferente da formação do doutorado. Você escolhe 3 campos. Você tem o campo principal, né, e mais 2 campos que você escolhe. E esses campos são extremamente flexíveis. Então, você poderia fazer geografia e fazer, digamos, uma língua, ou fazer psicologia, ou fazer geografia e matemática, ou geografia e física, e por aí vai, né? Então, eu estudei geografia, inicialmente oceanografia, mas aí
fiz disciplina na oceanografia física, mas houve um problema de horários. Acabei fazendo nas solos, como a segunda, ao mesmo tempo que participava de operações oceanográficas. E geologia marinha, né? Mas por que foi para a Alemanha também? Porque houve um congresso, enquanto nós já estávamos já após mestrado, mas ainda como coordenador do LAGEMAR, houve um congresso internacional de geologia marinha no Rio Grande do Sul. E eu já estava com a ideia de fazer um doutorado. Eu encontrei, então, o professor Seibold. Seibold era uma espécie, era considerado o pai da geologia marinha na Alemanha. E ele sempre falava que a Alemanha estava voltando de costas para o mar, né? E era um cara assim, muito ativo, que era da Universidade de Kiel, que há um centro de oceanografia. A geologia não é do Instituto de Oceanografia à parte, mas está no mesmo prédio da geografia. E antes havia eu tinha tido um contato também com um professor da Universidade de Kiel, o professor Paffen, que veio ao Brasil para fazer um reconhecimento para um atlas, para uma enciclopédia. E eu ainda estava na Vale, e a Vale consegui que ele pudesse visitar a estrada. Eles penduraram um vagão especial de passageiros especiais que eles têm lá para visitas importantes. Botaram no final do trem e eu fui com ele, né, fazer essa viagem pelo Vale, que era uma viagem geográfica. Com isso, tive um contato pessoal com ele. Foi uma coisa também muito interessante. Eram aqueles jogos mais tradicionais que fazem a geografia regional. Eu ficava impressionado como conseguia, numa viagem, captar tantas coisas e colocar isso de uma forma sistemática. Bom, então havia esse contato já em Kiel, e esse contato desse geólogo, o Seibold, da geologia marinha. E os dois eram no mesmo prédio. Ao ir para a Alemanha, então, eu acabei fazendo o doutorado com orientação desse professor que eu já conhecia, do geógrafo. Eu fui ficar na geografia, que é onde eu pertencia. Mas fazia os cursos, né, de geologia, fazia os campos de geologia. E o pessoal de solos também, era muito campo, então era muito agradável. Bom, terminada a parte das aulas, o que normalmente você faz é a sua tese. Na Alemanha, você também não faz necessariamente a sua tese no lugar, você vai para qualquer lugar do mundo, né? O meu lugar no mundo era o Brasil. Então, eu voltava para o Brasil, continuava, dava aula normais, e durante as férias, eu passava o período todo de férias acampado, fazendo os levantamentos. Tanto medição de encostas, de seixos, morfodinâmica de praia, morfodinâmica do fundo submarino, com perfis sistemáticos, inclusive com até o talude continental. Eu consegui fazer testemunhagem, mostrou como o nível do mar subiu, a mudança do plâncton de nécton para bentos, etc. Foi conseguido mostrar assim numa tese como a evolução do relevo a leste da Baía de Guanabara e associada às mudanças climáticas. Ou seja, o doutorado na Alemanha não interrompeu minhas atividades no Brasil. Voltei depois, consegui novamente, a Petrobras me deu dessa vez não era mais bolsa, me deu uma ajuda financeira de uma vez só, e eu pude manter com esse recurso durante o final até escrever a dissertação toda, né, a tese, defender a tese, e aí pronto, aí voltei para o Brasil. É claro que eram poucos os doutores no Brasil na época, claro que aí se abre muitas coisas, você é para ser chamado para muita coisa. Agora, o interessante, que se pode dizer, é que o fato de ter estudado na Alemanha não mudou muito se eu tivesse feito o doutorado no Brasil. Porque o que pode mudar, não necessariamente, são os professores que você encontra. A experiência que esses professores podem te passar, a disponibilidade de laboratórios, a disponibilidade de biblioteca. Isso tinha à vontade. Isso agora também já não existe mais. Hoje a biblioteca você consulta tudo pela internet. Os professores nossos, os níveis de formação dos professores nossos, excelentes. Antigamente havia um gradiente entre o nível, entre os corpos docentes de outras universidades, que não seja Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, na época na parte de geologia principalmente. Hoje você não encontra mais
referência, e tem pessoas brilhantes em várias partes do Brasil, né? Não há mais concentrado num lugar só. Mas na época já fazia diferença, né? Então foi essa experiência de exterior também que foi interessante. Mas aí eu voltei, tive as minhas atividades, e como isso, depois eu voltei para a geografia. Voltei para a geografia e continuei participando dos trabalhos de geografia marinha. Ainda dentro desse contexto, Dieter, uma coisa que nós gostamos de fazer aqui no canal é a curadoria da memória científica, né? Então, nessa parte, nós listamos algumas pessoas, professores, pesquisadores, que foram importantes ou que influenciaram a sua carreira positivamente. Alguns nomes só, né? Além desses que você já citou, mas que ainda fazem parte ou que fizeram parte, que influenciaram a sua carreira. Você poderia dar aí alguns exemplos para nós? Claro, o orientador, o Sr. Jorge Xavier da Silva, ele sempre me ajudou se eu precisasse algo, né? Principalmente na fase de análises quantitativas, ele entrou muito com uma preocupação de quantificar as coisas, a parte estatística. Sempre que precisasse alguma coisa, ele estava sempre disponível, né? Ele é amigo até hoje. O próprio Gurini, que foi meu amigo, e a gente fazia campo juntos, né? Foi importante, né? Na medida que eu vinha mantendo minhas relações junto com o pessoal de geologia. O meu orientador na Alemanha, o professor Paffen, que me orientou inicialmente, e depois passei para um outro professor da geografia, o Otto Frenzle, que era um geógrafo físico, muito mais focado em processos, que depois ele achou que topou me orientar, que eu acho que o de geografia regional não estava tão confortável comigo. E então mudei, mas mantendo as boas relações. Só tivesse uma certa influência, mas eu sempre fui muito individualista, né? Sempre fui seguindo meus próprios caminhos. Para começar, eu escolhi minha tese de mestrado na região entre Niterói e Cabo Frio, porque aí não atrapalhava ninguém estava trabalhando. Você para Niterói tinha que pegar uma barca, né? Era sempre uma ida com um carro, com um barco, e depois você ficava quase que isolado. Você podia acampar nas praias, não tinha problema nenhum, agora nem pensar, né? O perigo que se apresenta. E na mesma coisa, o doutorado foi um pedaço dessa área, a região de Ponta Negra, que deu um zoom naquilo, né? Então, também numa área que ninguém estava trabalhando. Então, praticamente, eu desenvolvia meus projetos por minha própria ideia, mas conversava com as pessoas, né? Professores como a professora Maria do Carmo Galvão, que era uma primeira a terem eram doutores do departamento, tinha feito doutorado na Alemanha, e era uma geógrafa assim, de mão cheia, sempre como um exemplo, e muitas outras pessoas, a Maria Luísa, que me ajudou muito, né, dentro da geografia. Então, eu acredito que, no fundo, foi muitas pessoas que passaram no caminho, que você vai conhecendo as expedições, se tornam amigos e tal, o seu nome passa a ser aceito, de uma certa forma, né? E você é reconhecido, ou chamado, ou aceito, né? Sem maiores restrições. Isso é uma coisa que vem com o tempo, né? Você ganhar a confiança das pessoas que te confiam em te chamar, né? Então, essa foi, eu diria, mais um conjunto de pessoas, inclusive de alunos, que são alunos amigos até hoje, né? Que ainda influenciam e nós trocamos ideias e que participam dos trabalhos. Eu acho que é um contínuo. Obviamente é impossível citarmos todas as pessoas em um programa só, né? Ainda mais você tem aí longos anos já nessa estrada, né, Dieter? Mas a ideia é simplesmente lembrarmos de algumas pessoas e como elas nos influenciaram. Então, eu acho que é válido, né? Dentro de toda essa história que você já nos contou, né, passando desde lá da tua infância até o final do seu doutorado, eu queria que você destacasse um pouco, falasse um pouco do início
de dois grandes projetos que você trabalhou. O primeiro, o Laboratório de Geologia Marinha, o LAGEMAR, e o PGGM, que é o Programa de Geologia e Geofísica Marinha. Então, para depois podermos avançar aí para as outras questões. Pode nos contar um pouco desse início? Sim, bom, ao falar no LAGEMAR, a gente automaticamente está falando do PGGM. As duas coisas cresceram juntas, né? O LAGEMAR foi um dos primeiros laboratórios, junto com o SECO no Rio Grande do Sul, e eu me engano também do Ceará. Foram os primeiros laboratórios que foram montados por propostas da Marinha através de recursos CNPq. Esse laboratório era, na verdade, era um laboratório de sedimentologia, né? O que se conseguia inicialmente foi equipamentos para peneiramento de amostras, balança, ou seja, coisas básicas, né? Na época, quem estava coordenando esse laboratório foi o Gorini, e como também equipamento de mergulho, a turma deles estavam fazendo pesquisas em mudança de fundo no canal da Barra da Tijuca, e eram assim as coisas básicas de processos costeiros, morfossedimentares. E isso foi se mantendo, né? Porque o PGG foi praticamente criado em função dessa proposta de um levantamento sistemático da plataforma continental, que praticamente era desconhecida, né? E os laboratórios que se juntavam e faziam parte desse programa de Geologia e Geofísica Marinha. Eram basicamente laboratórios das universidades federais, dos departamentos de Geologia, e alguns, oceanografia ainda quase não tinha, né? Só em Pernambuco. Então, eram praticamente um programa de Geologia. E foi se mantendo. A grande junção foi a agregação ao longo do tempo de outros laboratórios e as reuniões anuais que eram feitos sistematicamente, até por a necessidade de definir em que área que vai ser feita a pesquisa, qual navio que a Marinha vai disponibilizar e qual vai ser o laboratório responsável por aquela região, né? Então, o que se fazia era o levantamento da batimetria, da sedimentologia, a parte de paleontologia também se fazia, e alguma coisa de sísmica rasa e testemunhagens rasas, né? Isso era a Marinha, ao mesmo tempo, fazia medidas básicas de bate-termógrafos, mas é bem interessante porque a navegação era feita por sextante, né? Não tinha essa precisão toda. Mas o importante era a continuidade, né? Ela só foi rompida por causa do projeto REMPLAC, do reconhecimento da margem da plataforma margem continental, em que o pessoal do PGM também participou, né? Porque era um projeto do governo, então participaram a Petrobras, CTM e as universidades de CNPq, com participação de alunos, né? Agora, esse núcleo, né? Essas reuniões, elas foram se mantendo. E aí entra o seguinte: como começou a não ter mais navio para fazer aquela continuidade, e ao mesmo tempo a margem estava sendo levantada pelo programa REMAC, a geologia marinha se concentrou na costa. Então começou a se fazer geologia costeira. E a geologia costeira era também uma coisa que geografia fazia. Eu fazia com a padronização de geomorfologia. Então, praticamente, enquanto eu estava ligado ao PGGM, na frente eu estava fazendo parte dessas reuniões, fazia parte das expedições, inclusive uma delas com alunos. Depois que eu fiquei na geografia, ainda participei do trabalho deles, né? Mas comecei a me concentrar mais na geografia, até que eu fui convidado a participar de uma dessas reuniões anuais pelo Paulo Cocotinho, que foi o coordenador na época, que sabia das minhas ideias, me pediu para expor. Então, eu expus, né, do que se poderia fazer de estudos integrados da plataforma continental interna, principalmente, quer dizer, até 50 metros,
mostrei até um exemplo de uma região da Espanha, né, em que você tem a mapeamento costeiro, mapeamento do fundo marinho, com os cânions, com zonas de terremotos, etc. Um mapa faciológico bastante diversificado. E o pessoal topou a ideia, né? E daí veio a ideia de fazer as geocostas como um sequenciamento de expedições costeiras, né, dentro do programa de Geofísica Marinha. Então, essa continuidade do PGGM fez com que esse grupo se manteve unido, né? Era uma primeira rede, talvez uma das maiores redes integradas do Brasil inteiro. No PGGM, você liga o telefone e você liga para um amigo para resolver qualquer coisa. Eu acho que nós ainda nem exploramos isso de uma forma tão boa. Acho que começamos a explorar nos últimos anos, porque agora já não tem mais essa finalidade de expedições, essas reuniões. Agora nós temos tido reuniões com simpósios, que simpósios estão se tornando cada vez mais técnicos, com enorme sucesso, né? Essas últimas administrações foram excelentes, né? E o PGM deu uma encorpada, né? Uma coisa mais científica, mais consistente, com a inclusão da geologia de águas profundas, com a geofísica, ou seja, está se tornando um programa robusto, né? E a gente vê que ela está ganhando pernas próprias. Então, a gente vê a continuidade do crescimento do PGGM e uma integração que até outras especialidades, às vezes, gostariam de seguir, né? E fica difícil. Então, nós temos esse legado, né? Que é extremamente positivo. E a conseguir que a geografia fosse aceita dentro do programa, que também foi uma coisa, digamos, não comum, né? Porque eram basicamente pessoal de geologia. Agora já tem também departamento de oceanografia participando, mas a geografia então vem participando desde que foi aceito, já faz anos, e a pessoa que agora está no meu lugar, a Flavinha, ela continua participando das reuniões, interage, e agora interage por WhatsApp. Então, há uma comunidade muito integrada, muito positiva. Sim, bastante comunicativa. E lembrando que o PGGM é parceiro do nosso canal Aberto à Consciência, né? Então, é muito justo essas colocações que você fez aqui sobre esse programa tão importante. Antes disso, talvez ainda acrescentar, depois poderia ser relatado mais adiante, mas o fato dessa geologia agora ter se voltado, pelo menos durante algum tempo, muito para a área costeira, fez com que me chamassem, me convidassem, que eu fizesse a coordenação de um atlas de erosão costeira. Esse foi uma decisão assim, que deu, quando o resultado foi apresentado, deu assim uma visibilidade enorme, porque não havia nada sobre erosão costeira no Brasil de forma sistemática. Esse trabalho não virou um atlas, mas virou um livro, né? Um livro de capítulos, cada capítulo era de um estado. E aí entra uma coisa que eu pude contribuir indiretamente, eu tinha sido convidado a fazer parte do GUS Brasil. O GUS Brasil, o Sistema Global de Observação dos Oceanos, que está sediado na Marinha. Eu fui chamado, então, para fazer parte do comitê executivo desse programa, sendo responsável pela zona costeira. E, como tal, eu consegui ter recursos pequenos, né, para que aqueles departamentos, laboratórios que necessitassem fazer mais um campo para complementar os dados para o primeiro atlas, que chamou de erosão e progradação no litoral brasileiro, pudesse ter um recurso para comprar uma foto aérea, para fazer um campo, etc. Esse recurso, então, foi distribuído para aqueles grupos que precisavam. Era coisa, sei lá, 100 mil reais, agora já não tem mais os valores, mas valores pequenos, que desse para a pessoa ainda bancar um campo, enfim, fazer umas compras. Isso levou bastante tempo para que isso fosse feito, mas acabou sendo feito e foi publicado pelo Ministério do Ambiente em papel. Daí foi um sucesso muito grande. E depois se seguiu um segundo, que saiu há pouco tempo, né? O livro de erosão e
panorama da erosão costeira do Brasil, que também vem tendo um sucesso enorme, a gente pode falar mais adiante. Então, esses são, digamos, produtos que o PGM está apresentando como resultado dessa integração. Além de uma sequência de livros eletrônicos que estão saindo agora, que é uma tendência super recente, a partir de um primeiro livro sobre geologia marinha da plataforma continental, de uma parte, foi o primeiro. E vendo isso, eu consegui que um outro livro que eu ajudei a organizar, que é de geografia marinha, foi também disponibilizado, e agora seguindo uma série de outros, de geologia, sedimentologia. Então, abriu-se um canal de comunicação completamente novo, né? e de acesso direto e gratuito, foi uma disponibilidade de informações que nunca só a internet permitiu que acontecesse. Exatamente. E eu quero destacar, bom, eu utilizo os livros, tanto o teu do Espaço da Geografia, como os do professor Irã, né, que é de sedimentologia, o relevo marinho, e está tudo disponível no site do PGGM, que é o Programa de Geologia e Geofísica Marinha, e que a Abequa apoia também os livros e apoia o PGGM. Vão estar aqui na descrição desse vídeo os links para acesso à página do PGGM. Quem quiser acessar, ver, fazer o download gratuito, são livros de excelentíssima qualidade visual também, e totalmente disponível gratuitamente lá no site do PGGM, que a gente utiliza nas aulas, principalmente nas aulas de oceanografia, de geologia, de geografia, de geofísica, enfim. Peter, avançando um pouquinho, você fez parte do LEPLAC. Quer destacar, é meio estranho, mas assim, conte para nós o que foi esse programa, né? Qual a importância desse programa, dessa envergadura para o nosso país, se ainda hoje em dia cabe um programa atualizado em que consiga congregar as instituições de ensino, de pesquisas voltadas ao mar e aos oceanos. O LEPLAC foi uma outra linha de aprendizagem extremamente importante, né? Eu fui convidado a participar, através de um contato inicial com Jorge Palma, que já nos deixou, infelizmente, que foi um amigo, e era coordenado pelo comandante Tagore, que também já não está mais conosco. E o que esse comitê executivo fazia? No LEPLAC, o que se precisa ter? Se precisa ter a posição do pé do talude continental como uma medida para além do qual você pode ou não ampliar a sua plataforma continental, que, na verdade, amplia a sua margem continental. O conceito de plataforma, na parte do Lei do Mar, foi, na verdade, substituído por um conceito que corresponde muito mais à margem continental. Ou seja, e há um conceito de distância da costa. Então, haviam dois aspectos importantes. A batimetria, para você poder determinar o base do talude, e nos locais em que você tem bacia de sedimentação de espessura suficiente para você poder reivindicar a extensão dessa margem continental, baseado no critério de espessura sedimentar versus distâncias, apresenta 1% da distância da linha de costa. Mas não importa esse conceito, para se entender assim rapidinho. O importante é que tenha uma espessura sedimentar suficiente que possa favorecer a acumulação de petróleo. Então, a visão de extensão da sua margem continental, sob jurisdição de um país costeiro, era que ele pudesse ter o potencial e a capacidade, então, e o direito de explorar os recursos minerais, de petróleo e gás, especialmente, né? Então, era uma visão assim, bem utilitária. Bom, a geofísica era feita pelo pessoal da Petrobras. A batimetria era feita pelo pessoal da Marinha, principalmente os comandantes Isabel Quinha, Angélica Torres, que faziam esses perfis.
E então esses dados eram levados a essas reuniões do comitê executivo e é que se tomavam as decisões. E que não era tão simples assim, porque nem sempre o pé do talude você marca de uma forma precisa, às vezes tem mais de um pé, mais de uma mudança de declividade, o pé podia estar lá embaixo, podia estar lá em cima, a gente sempre botar mais embaixo, né? A gente olha para quem vem no mar, mas ele é representativo. Imagine fazer um pé do talude no cone do Amazonas, que você tem uma mudança muito gradual da declividade, que você tem uma discussão enorme. O pessoal do Comitê de Limites das Nações Unidas queria botar o pé lá em cima, nós queríamos botar o pé lá embaixo, né? Tinha critérios para cada um desses conceitos, você tem que defender isso, né? Possivelmente o pessoal está utilizando até estruturas sedimentares para poder provar melhor. E como fazer com que, por exemplo, a cordilheira Vitória Trindade pudesse ser considerada como uma cordilheira, quando ela, na verdade, é formada por uma sucessão de vulcões isolados. Mas aí o Gurini e também o pessoal da Geologia da Marinha tiveram assim, uma ideia fantástica de notaram que a base, existe uma base comum a esses vulcões, ou seja, o fundo é um pouco mais elevado, em que se você fizer um corte, você tem uma série de cones isolados. Se fizer uma batimetria na base, você vê que existe uma elevação do fundo marinho que permitiu fazer um encirclamento de parte da cadeia Vitória e Trindade e considerar como uma coisa única. Isso é um conceito que, naturalmente, não é muito fácil de ser validado, mas acabou sendo aceito, né? Então, nós conseguimos... esse tipo de análise levou a incorporar parte da cadeia Vitória Trindade. E por aí vai, né? E agora estão discutindo o limite da região sul, as técnicas geofísicas estão aprimorando, que você consegue identificar feições com mais cuidado do que antes, né? Você consegue melhorar sua argumentação para ampliar o espaço, e parece que o pessoal está tendo sucesso, ainda continua a trabalhar. Depois de um tempo, eu fiquei de 91 a 2004 nesse comitê, eu achei também, estava na hora de sair, outros entraram, estava entrando muito em interpretação geofísica, que não é mais a minha praia, e eu saí, né? Mas foi um aprendizado muito interessante, com um companheirismo enorme, com colegas também com o Jairo Souza, Benedito Gomes, outros que é o da Petrobras e o pessoal da própria DHM, que eu já mencionei. É um time muito, muito, muito bom. E continuam tendo digamos assim, um resultado para o país enorme, né? Quer dizer, o próprio conceito de comparar com a Amazônia Azul, né? Mostra a grandiosidade, né? Dessa área, né? Vamos ter que gerenciar. Com certeza. Falando em gerenciamento, Dieter, antes de entrar mais na questão do gerenciamento costeiro, que eu quero ouvir os relatos seus sobre o gerenciamento costeiro, mas você também fala bastante do espaço geográfico marinho, né? Tanto em águas de jurisdição nacionais brasileiras, como também em águas internacionais. Compartimentação geográfica do espaço marinho, né? Eu já ouvi você falando sobre isso. Tem alguma coisa que gostaria de destacar, da importância dessas compartimentações, do ambiente marinho na visão geográfica, e delimitando as águas nacionais, as águas internacionais, a jurisdição, enfim, você tem muita experiência nessa área. De fato, a Lei do Mar, né, com as suas divisões de plataforma continental, talude, etc., ela criou uma certa compartimentação topográfica, mas é uma compartimentação que é paralela à linha de costa, o tempo todo é paralela, né? Ela é uma classificação fisiográfica, batimétrica. E por ser batimétrica, ela tem um reflexo também na circulação oceânica, tanto na circulação, na posição das correntes, na ressurgência. Não se vê que os processos de ressurgência ocorrem praticamente junto ao talude, né? Então, tanto a circulação oceânica e a ressurgência associada formam um conjunto, né,
e que favorece a pesca. Em alguns lugares mais, dependendo da intensidade da ressurgência, outros não. Então, existem regionalizações baseado nisso. Você associa a morfologia e você associa a circulação oceânica, e daí a pesca. Mas existem outras regionalizações que vão acontecendo. O que é uma região geográfica? Que seriam regiões fisiográficas, oceanográficas. Mas há uma discussão dentro da geografia, que já vem de algum tempo, o que seria uma região geográfica. Então, acho que ela varia muito dependendo do interesse que você tem, né? E você tem também as regiões ecológicas, você tem as regiões de pesca, você tem tudo é muito paralelo à costa. Mas, assim, me parece uma região tipicamente geográfica seria uma região em que houvesse uma gestão sobre essa região, que existe um poder de organizacional, né? E existe ao mesmo tempo uma determinada, uma certa homogeneidade fisiográfica. Um exemplo assim, mas que vem à mente seria uma bacia petrolífera, uma bacia tipo a bacia de Campos, né? Você tem uma certa morfologia, claro, você pode ter 1000 detalhes, e você tem uma gestão, porque a atividade econômica principal é a perfuração de petróleo, né? Então, você tem a quantidade de pessoas que vivem nesse conjunto de plataformas é de uma pequena cidade. E é um tráfego intenso de comunicações, de navios, etc., que cria uma vida, né? O ser humano ocupando o espaço marinho. Além disso, ainda vem a parte de pesca. E aí você tem também os conflitos entre a área de pesca e não pode pegar. E aí você começa a ter a ocupação também do espaço marinho com obras, né? Através, geradores eólicos, né? Que você, por exemplo, no Ceará tem uma discussão sobre isso, as embarcações não vão poder passar muito perto, tentar obrigando, então, os pescadores a mudarem de rota. Mas eles usam vela para passar, então tem que fazer uma programação, você tem que fazer isso em combinação com as comunidades pesqueiras. Aí você começa a entrar com a parte social, né? Você começa a mexer também com o homem ocupando esse espaço, como é que ele vai ocupar, onde ele pode ocupar, onde não pode. E começa a complicar, né? À medida que você coloca adultos, à medida que você começa a fazer a exploração mineral. Há um trabalho recente, cerca de 30 autores, que mostrou que a quantidade de obras feitas, mapeando a área de influência dessas áreas, que era um pouco além que você mexe com a comunidade, representa uma coisa muito próxima à urbanização do mundo costeiro. É só para ver, só que a gente não vê, né? A mar sempre foi considerado que você pode jogar tudo ali, a gente não vê, mas tudo que você joga está ali, né? E nós estamos com problemas enormes, como o excesso de pesca, por exemplo, China com quase 1,5 bilhão de habitantes, a China ainda é um pouquinho menos, junto quase 3 bilhões. Imagina o volume de alimentos e matérias-primas que esses países precisam. É por isso que a China manda uma frota de navios pesqueiros para acaba com a pesca, né? No leste da Ásia, você praticamente já não tem mais pesca, porque está tudo com sobrepesca. Olha, à medida que você vai vendo, começam a surgir tantos problemas físicos, sociais, econômicos interlaçados, é isso que a geografia, em parte, se propõe a participar. E até um recente trabalho que saiu na revista da Nature, justamente evocando a necessidade de incorporação de outros profissionais da área social, não sejam só físicos. E quando a gente fala oceanógrafos, muita gente é oceanógrafo, mas não tem a formação formal. Eu sempre falo, a Universidade Federal talvez forma mais pesquisadores marinhos do que um instituto de pesquisa oceanográfica, porque a gente da farmácia, da química, da engenharia, da geografia, da geologia, e por aí vai, que forma um volume de gente enorme, que são cientistas marinhos, né? À medida que também se dedicam ao mar. Então, a geografia tem um espaço enorme, justamente nós organizamos um livro agora sobre geografia marinha, pode falar um pouco sobre isso, como uma forma de incentivar. Quando nada, nem todos geógrafos, muitos geógrafos são professores também no secundário, precisa de gente para ensinar no que se sabe do mar. O mar é extremamente importante para não ser deixado de lado, né?
Então, quem pode dar aula no secundário, que tem formação para isso, é o biólogo e o geógrafo, basicamente, né? O biólogo também tem uma formação sobre isso. E a geografia também, então tem um espaço enorme a ser conquistado, né? Para a formação, inclusive sobre o conceito do risco de mudanças climáticas, da necessidade de preservação ambiental, de viver em harmonia com a natureza, quer dizer, isso tudo se junta a partir de um conhecimento que tem que ser mais elaborado do que sempre pegar um livro e ler. Agora existem possibilidades de estudantes que se interessam pelo mar poderem utilizar navios, tem 3 navios financiados pelo Ministério da Educação para a formação de graduandos em oceanografia, mas também em outros. É uma questão de conquistar um espaço ali. Eu acho que tem chance para geógrafos que se interessam a participar dessas expedições e ter uma visão mais real, porque aí ele pode transmitir a informação com mais segurança. Além dos contatos que se faz nessas viagens, e essas amizades levam justamente a oportunidades que eu venho falando, né? Que você combina fazer, de repente, é parte de um grupo de pesquisa, se dá bem ali, é considerado útil para o seu conhecimento, evolui dentro de uma nova linha que você não imaginava. E é muito importante essa oxigenação, né? Não se limitar apenas a aquilo que está no seu diploma, escrito no seu diploma de graduação, seja ele geógrafo, geólogo, oceanógrafo, biólogo, enfim, né? Eu acredito que vale mais essa dedicação que vem através de muito esforço, né? Muito trabalho nas grandes áreas, né? Seja elas ciências do mar, geociências, ciências atmosféricas, enfim. Então, nós temos um vídeo aqui, inclusive, o professor Norberto, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, seu parceiro de PGGM, né? Que ele fala que já existe uma linha lá na geografia da UFSC, que é da geografia marinha. Então, vai bem nessa linha do que você colocou agora, Dieter. E você também falou um pouco sobre alterações climáticas, os impactos sociais de uso e ocupação, a questão do lixo, enfim. Aí já pego esse ensejo para você... foi um dos mentores aí do GERCO, né, do Grupo de Estudos Gerenciamento Costeiro Integrado aqui da nacional, né, no Brasil. Conte como foi o GERCO, essa idealização e a importância desse projeto. O GERCO foi realmente gerou as bases, né, para você poder, digamos assim, levar em conta da criação de uma faixa, digamos, de amortecimento, de não edificação. Isso também foi uma outra linha que você participa sem que você necessariamente quisesse, né? Você de repente é convidado. Porque na época quem estava implantando o GERCO, o Ministério do Meio Ambiente, era a Neida Freire, era uma geógrafa, e ela fez um convênio com o LAGED, Laboratório de Gestão do Território da UFRJ, do lado da Geografia, e mais com o pessoal de São Paulo, né? Da Universidade de São Paulo, que participaram, então, fizemos um conjunto para o primeiro Atlas do Macro Diagnóstico da Zona Costeira. Macro Diagnóstico da Zona Costeira na escala da União, né? Que foi assim, o macro diagnóstico que pegou tudo, na parte fisiográfica, recursos, enfim, foi um mapa geral que, inclusive, foi feita uma avaliação pelo Charles Fink, do Journal of Coastal Research, foi considerado com exemplo a ser seguido até pelos Estados Unidos. Esse primeiro macro, outros se seguiram. O segundo foi o outro macro diagnóstico da zona costeira, e marinha, já incluiu a marinha nisso, né? Na época eu já falava a importância da inclusão da oceanografia nesses estudos, e o pessoal ficou surpreso até numa reunião que fizemos. Logo adiante isso já fez parte, né? Mas dentro desse programa, então, surgiu o projeto Orla, que também foi capitaneado pela UNED, chamou uma série de pesquisadores para fazerem livros específicos. Eu fiz um capítulo justamente sobre
nos limites do Orla. E esse tem sido aceito até bem recentemente. Tem havido uma rediscussão sobre os limites, mas basicamente ainda é uma área que está sendo consultada, né? Então foi também uma época bastante... Quais são os limites, professor? Bom, o primeiro limite foi eu considerei o limite oceânico, foi de não intervenção no fundo, que é de 10 metros de profundidade, isópota de 10, né? Porque a partir dos 10 metros, a onda começa a sofrer deformação pelo fundo, começa a mexer com o sedimento e faz parte, praticamente, do edifício sedimentar que compõe a praia. Quer dizer, é o limite, digamos, dinâmica da antepraia. Vamos chamar o limite da antepraia superior, chamada profundidade de fechamento. Ela vai entre 4, 5, 10 e 12 metros, dependendo da energia das ondas. E a parte interna seria 50 metros em área já urbanizada. 50 metros a partir da onde? A partir do final da praia. Ou 200 metros em áreas não urbanizadas. 50 metros que se botar mais, ninguém vai aceitar, né? Mas aí fizeram a lei para isso. Só que na lei introduziram uma coisa que justamente era para evitar. Colocaram outra vez a maré. A maré é um negócio que muda, e muda com o tempo, né? Aí criaram, então, outro conceito alternativo, se não for a maré, seria o início de uma vegetação, de um outro sistema. Só que isso ajuda, não é o ideal, né? Então, era para ter justamente uma linha mais fixa e que pudesse migrar para trás, né? O final da praia é sempre a parte onde se tem uma escarpa no final da berma. O resto eu chamo de retropraia, né? E a retropraia já inclui a duna frontal. Então, se você faz uma medida de 50 metros, faz no reverso da duna frontal. Mesmo que seja uma linha meio sinuosa, não pode ser olho de sogra para pegar essa linha, mas vê no mapa mais ou menos esse limite da reverso da duna frontal e bota os 50 metros para trás. Isso, mesmo assim, é difícil, porque o empresário que quer fazer um loteamento não quer saber disso, né? Só que isso ficou limitado a um convênio do município com a Secretaria de Patrimônio da União. E quem não tivesse o convênio não era obrigado a seguir essas regras. Ou seja, são sempre esses jabutis que o pessoal bota na lei para ela não funcionar, né? Então, nós temos que alguns municípios respeitam, outros não, né? E o projeto Orla tinha justamente a ideia de formar e incorporar pessoas do próprio município, do governo local e da sociedade urbanizada, que fizessem parte dos grupos que vão discutir a maneira de que área que deve ser preservada, onde é que pode fazer o quê, etc. É uma ideia fantástica, né? Mas isso é bem difícil de ser implementado. Vi agora, recentemente, até o Poletti me passou uma coisa recente, que Rio das Ostras estava fazendo um plano desse, né? Quer dizer, é uma evolução enorme, né? Porque há anos que vem se discutindo sobre isso, mas a gente vai vendo, de um lugar ou outro, ter os frutos, né? E, nesse sentido, Dieter, eu queria que você reforçasse, pela sua experiência na visão geográfica, na visão costeira, na visão da dinâmica do ambiente, da morfodinâmica da praia, né? Qual é a importância de respeitarmos os limites dinâmicos naturais? Por exemplo, quais seriam impactos já previstos como uma cidade como Salvador ou como Rio de Janeiro, que vão crescendo sobre as dunas primárias, até mesmo sobre a praia? Qual seria um alerta até, né? Isso é um problema fundamental, isso é um problema de conscientização. E é por isso que você tem que começar no primário. Você tem que colocar alunos que moram na zona costeira, ter aula prática em ambiente costeiro. Estava sendo implantado, inclusive, uma pesquisa de um aluno de pós-graduação na Geografia da Universidade Federal do Espírito Santo, fez uma enquete entre professores e alunos do ensino
né, do município, que moravam na costa, qual era a motivação deles de aceitar uma disciplina de campo de geografia costeira. Não foi uma aceitação enorme pelos professores. É a única maneira de o pessoal começar a perceber a interação entre o meio ambiente e a ocupação humana. E nós estamos com preocupações enormes, porque a mudança climática está entrando de forma acelerada. E ela vem, não é só pela elevação do nível do mar, são principalmente os eventos extremos. Na Inglaterra, o pessoal está gastando quase $20 mil por ano para ir colocando as pessoas a mudar a posição da costa para mais para o interior. Em lugares... Milhões. 20 porque à medida que você cresce a cidade, por exemplo, Rio de Janeiro, tem uma áreas enormes que são quase ao nível do mar, são lagoas fechadas, né, colmatadas. E o pessoal, então, bota aterro acima e começa a lotear aquilo. Aquilo tudo vai inundar. Agora, se você deixa crescer, se você deixar ocupar agora, você tem milhões de pessoas se deslocar, vai deslocar para onde? Então, você vê em Beira, no Moçambique, tem uma área enorme, numa zona costeira, que é baixa, que foi inundada, mas perdeu pessoas, milhares de pessoas ficaram sem casa. Mas continuam, porque não tem para onde ir. Quer dizer, alguns projetos de deslocamento são quase impossíveis de ser feitos, né? Os pescadores vão continuar lá, estão continuando, porque eles não têm. Alguns se interiorizaram, foram fazer agricultura. Mas nenhum pescador vai mudar para a agricultura de um momento para outro, né? Tem que ter 1000 estímulos. É muito complicado. Tem até a possibilidade já de projetos de cidades flutuantes, né? Cidade para 100 mil pessoas, coisa assim, que você poderia pensar. Mas são meio futuristas, mas nós estamos com um problema para os próximos 100 anos, que talvez se agrava de uma forma que a gente não sabe muito bem como vai mexer, porque a pessoa que está na gestão agora sabe que dentro do período de 4 anos dele não vai acontecer nada tão grave assim. Então, vai empurrando com a barriga. Então, para você dizer que não pode mais ocupar uma área a tal distância, tal lugar, é quase impossível, né? Você tem que ter uma força quem que vai sustentar essa ideia? É a própria conscientização da população. E quem faz a conscientização hoje é a imprensa, né? Principalmente. E a universidade está fazendo, mas tem que fazer. E aí tem que agregar várias profissões, a interdisciplinaridade para mostrar isso, permear a formação cultural de uma nação. Porque o meio ambiente não só em termos ao mar, mas como um todo, porque com a mudança climática não afeta só o mar, mas afeta o clima, afeta a vegetação. E aí, você está vendo a população do mundo crescer, você está começando a ver que está começando a faltar comida, porque não tem peixe suficiente para todo mundo. Então, se você não fizer áreas de reserva e fazer um controle sobre o volume de pesca, você acaba matando a galinha dos ovos de ouro. Então, existe aí um espaço imenso de conscientização global. É interessante essa colocação, Dieter. Eu concordo com ela e incentivo essa conscientização. Dentro desse contexto, né, você vê que os trabalhos que são gerados por você e pelo seu grupo, eles são utilizados pela sociedade e pelos gestores e como, mais ou menos, e aonde que está essa lacuna, onde você identifica essa lacuna de interação maior entre o que é produzido nas universidades e o que é utilizado pelos gestores e pela sociedade? Olha, talvez o trabalho mais prático na parte de gestão costeira é aquele do projeto Orla, né, que foi publicado tanto num artigo na Revista Brasileira de Morfologia, como no próprio site do projeto Orla, né, com uma publicação à parte. Isso está sendo consultado, né? Então, só uma curiosidade, só em termos de livros, tem um livro que saiu da Orla, o Critérios Morfodinâmicos para o Estabelecimento do Limite da Orla Costeira. Muitos dos pesquisadores, eu acredito que a maioria hoje, usa o ResearchGate, o portal ResearchGate,
para colocar seus artigos, né? Ao contrário do CNPq, que lá você só coloca o título e a fonte, no ResearchGate você coloca o teu paper. Então, se a pessoa busca pelo autor, ela tem grande chance de conseguir baixar o artigo, né? E o ResearchGate faz uma análise de quantas vezes seu artigo foi lido, né? O termo de lido é muito relativo, não saber que profundidade, mas, enfim, tem lá um critério deles, né? E vão fazer até uma estatística, dizer qual é a proporção em relação àquela ciência, entre oceanografia, geologia, tal, os seus artigos no conjunto são lidos, né? Então, os meus estão mais ou menos na faixa de mais de 85%, se não me engano, né, em cada uma dessas ciências. Bom, esse artigo, então, eu tenho uma outra coisa também. Esse número de visualizações, de leituras, no caso desse livro, O Limite da Orla, foi de 1063. Está certo que é publicado em 2001. Mas isso é só o universo do pessoal que baixa, no meu entender, é só os que baixam daquele site, porque tem a revista, né, e tem a do próprio Ministério do Meio Ambiente. Então, é um valor. Mas é alto, porque quando você tem um artigo e você atinge 50 leituras, você já ganha um parabéns do portal, né? Então, às vezes você escreve, você, sei lá, às vezes não tem gente nem lê, né? Eu fico até questionando, será que vale a pena escrever tanto no exterior? Será que o pessoal lê nossos artigos? Quer dizer, claro, aqueles que têm uma importância metodológica, sem dúvida. Mas tem muitos que são de interesse local e aí o pessoal daqui não consegue ler porque é em inglês. Ou manda para o Elsevier, que é pior ainda, que a pessoa não tem acesso. Então tem que olhar um pouco essa política nossa Só deixa eu pegar um gancho, então, porque isso já foi colocado aqui por outros entrevistados, Dieter. Eu acho que já passou mesmo da hora da CAPES. Eu estava falando sozinho. Você tem uma ideia do panorama da erosão costeira no Brasil? Da CAPES fazer o Qualis nacional mesmo, né? Então, a gente é amarrado. Tem que dar mais valor, porque eles estão dando mais valor. E quando você vê a pontuação do pessoal do ResearchGate, em termos de qual a sua pontuação, por exemplo, o meu é 20. 20 não é muito alto, né? É mais ou menos. Mas tem gente com 40, 50. Mas depende muito se seus artigos estão na Elsevier. Então você ganha uma pontuação maior, então você prejudica, porque a pessoa não te dá a mesma pontuação, se bem que é um portal estrangeiro. Esse plano da erosão costeira, que foi em 2018, esse último, já tem 2.809 leituras. Você vê que é quase 3.000. É impressionante. Então você vê que é um livro que está sendo utilizado em relação à pergunta, digamos assim, da difusão desse conhecimento no mundo, né? Então, eu acho que é um sucesso, eu diria, um livro ter quase 3.000 leituras desde 2018. Né? Então, eu acho que é interessante isso. É isso mesmo. Realmente, essa valorização das nossas revistas, mas também não pode ser qualquer um, porque também estão pipocando muitas revistas assim que tem que fazer um critério para ver se eles estabelecem realmente, né, um padrão. Exatamente. Temos algumas bem tradicionais. Mas temos um critério do Qualis nacional, né, já que essa é o número mágico para, inclusive, aprovação de projetos, orientações. E eu gostaria de ressaltar, e aqui é uma experiência minha, né, por conta do canal Abeco a Consciência, que vem entrevistando pessoas da lusofonia, ou seja, pesquisadores, professores aí de países irmãos que comungam o mesmo idioma português, né, seja Portugal, seja Timor-Leste, seja Moçambique, seja Cabo Verde, seja outras ilhas como os Açores e a Madeira, territórios autônomos de Portugal, mas da importância que o português ele assume não só no Brasil, mas também no desenvolvimento desses países citados. Obviamente, Portugal é mais antigo do que o Brasil, né? Então foram nossos colonizadores, mas
a quantidade, a qualidade de textos produzidos em português do Brasil, ele toma uma proporção de auxiliar na formação de recursos humanos a nível de graduação e de pós-graduação de todos esses países lusófonos que eu citei, né? Isso está até destacado aqui nos vídeos, no relato de pessoas que são originários desses países e que citam as referências nacionais como importantíssimas dentro do desenvolvimento. Então, só para complementar isso, Vitor. Tá? Perfeito. Agora, a gente está chegando ao final dessa entrevista. Eu tenho que te agradecer mais uma vez por essa entrevista, pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui contigo, dividindo esse espaço, né, podendo conhecer um pouco mais sobre essa pessoa, esse profissional, esse professor que dedicou tanto tempo às questões do espaço, da geografia, do espaço marinho, né, da geografia marinha e costeira, digamos assim, né, das ciências do mar. Dieter, para finalizarmos aí, duas questões. A primeira, mais simples, a importância da Abequa para você, e a segunda, como o seu envolvimento profissional já nos diz, um pouco mais complexa. Qual a importância da década dos oceanos? Bom, o fato da década dos oceanos, ela realmente chama a atenção de uma forma impressionante, né? Está tudo agora, a quantidade de publicações, né, e de eventos que agora, inclusive, online, por causa da pandemia, então, né, acelerou tudo isso, o pessoal se acostumou agora a fazer tudo à distância. Eu acho que a gente vai sair com outra visão do mar. Porque, se pegar o primeiro ano, né, o próprio livro que a gente lançou sobre geografia marinha, né, que é um conjunto, né, de abordagens, né, já praticamente também como justificativa a contribuição de ciências do mar. Imagine o que está aparecendo, né? Só ver quase todo dia aparece um novo evento, né? Uma nova discussão, até essa que nós estamos discutindo agora, está tudo dentro de uma conscientização. Então, acho que não tem os grandes avanços que se fizeram no desenvolvimento das ciências foram quando fizeram essas décadas, né? Décadas do oceano, décadas de não sei de quê, sempre concentrando a atenção para um aspecto importante, e o oceano é fundamental. Porque o oceano aqui pela área, pelo volume que ela ocupa, né, e pelos efeitos que ela tem sobre o clima, sobre o tempo mesmo, né, então é um elemento, e voltando também para a alimentação, etc. Então ele é fundamental, né, ele é 70%, né. A Terra, na verdade, não é a Terra é um oceano, né? As terras são ilhas, né? Então, isso é fundamental. A Abequa é fundamental, né? Ela é hoje um dos principais fóruns de geocientistas e multidisciplinar. A gente vê isso de uma forma muito clara. Eu me lembro, assim, meio vagamente, que eu não participei muito do início, mas me lembro, eu acho que a Regina Mouzinho, que agora é Regina de Meis, ela já nos deixou já há um tempo, acho que ela foi uma das primeiras, se não me engano, eu acho que junto com o Suguio, que também já nos deixou. Eu não sei dos outros, mas sei que a partir disso houve uma sequência de simpósios que sempre foram muito importantes, tipo o simpósio de Restingas, que até eu tive uma discussão grande sobre o conceito de Restinga, né? Que o Suguio teve uma importância nisso também muito grande. Então, ela é extremamente importante e continua mantendo a importância, né? Da mesma forma como eram os grandes congressos. Mas a Abequa é um congresso, mas um congresso em si, né? Ela não é um congresso de especialistas. Ela é um congresso, digamos assim, de cientistas ambientais, de geocientistas ambientais e sociais, tudo misturado. Então, tem uma característica muito própria e é uma plataforma, inclusive, de troca de ideias e de iniciação de alunos que começam a apresentar seus trabalhos. Eu só preciso fazer uma pequena correção. No início, você falou que eu fiquei 4 anos como professor visitante do programa de pós-graduação em Geografia da UFES.
E quando terminou esse 4º ano, era o máximo podia, esse projeto também de professor visitante sênior não foi mais renovado. Foi muito bom para mim, porque depois que me aposentei, eu ainda fiquei 4 anos atuando, né? E foi até curioso, porque nós dávamos aulas de geografia junto com o pessoal da oceanografia. Nós conseguimos até juntar praticamente meio a meio alunos de oceanografia e de geografia. A Jaqueline é a coordenadora, é titular agora da oceanografia, ela era da geografia para lá e foi inclusive minha aluna. Então você vê que até hoje eu estou trabalhando num projeto com ela, que depois que terminou esse curso, né, que nós juntávamos oceanógrafos e geógrafos numa mesma classe, funcionou extremamente bem. E quando acabou esse período, começou a ter um projeto do monitoramento dos efeitos da barragem da Mariana sobre os efeitos da região costeira. E é nesse projeto que estou trabalhando, mas não na geografia, passei agora na pós-graduação da oceanografia ambiental, em que a Jaqueline é titular, é a coordenadora do projeto na área de morfodinâmica, e que foi minha aluna e hoje é minha chefe. Então aí se fecha um círculo, né, em que as novas gerações estão tomando conta de forma definitiva. E também agradeço demais por esse convite, né, a forma como você conduziu. E agora, para a gente encerrar, eu agradeço novamente, mas uma palavra final. A palavra final, justamente agradecer toda essa oportunidade que eu tive, e olhando para trás, de que a vida segue e a gente, às vezes, não tem muito controle. O importante é a gente criar condições, buscar aprender, mas se diversificar, para quando vier uma oportunidade, você tiver condição de ocupar, de atender essa oportunidade. E, às vezes, a gente precisa de um pouco de sorte, talvez muita sorte, para que a vida te leve para algo que você gosta de fazer. É difícil, as pessoas muitas vezes não têm essa sorte, né? Acabam entrando numa situação que não tem como mudar, tem que continuar daquele jeito e vai levando, né? Outras têm sorte e conseguem se expandir e fazer o que gostam. E trabalhar na universidade, apesar das todas as dificuldades financeiras, mais ou menos, até que melhorou, talvez agora vai piorar, porque não sei quanto tempo nós vamos ficar com o salário congelado, né? Então vai ser muito difícil, as pessoas que entram agora e têm família começando, vão manter, né? Esse é um problema que pode ser preocupante, ainda mais com a inflação crescendo. Então eu vejo com certa preocupação a evolução que o nosso país está tomando. Então vamos ver se a gente consegue superar esses obstáculos, aproveitar o potencial de fornecimento de bens e serviços que o Brasil tem para que possa criar uma sociedade com boas oportunidades para todo mundo e com um bom padrão de vida, que é o que o país tem todas as condições de oferecer pelas suas potencialidades de alimentar, de recursos minerais e de prestação de serviços de todas as formas. Tá certo, então, Dieter. Muito obrigado. Seguimos em frente, que a vida não espera. Um abraço. Muito abraço.